Então, num mundo cheio de fake news e confusão política, eu decidi compartilhar de uma história real. Ressignificar a importância de uma obra literária, fazer com que o leitor possa ter contato com um registro onde você sabe que aquelas ideias, aquelas pesquisas, todas as pessoas que ali estão falando têm uma autoria, né? Tem um CPF, por assim dizer. Uma obra que trate de questões atuais precisa ter essa importância, essa coisa de você interagir com ela. A gente procurou na narrativa não respeitar algumas regras. A concordância também não é o fundamental, né? A essência da obra é você pensar o ser humano, as escolhas que a gente faz enquanto pessoas, enquanto indivíduos, e as escolhas que a gente faz enquanto nação. Tem a pretensão de fazer um registro histórico da mais recente da nossa República. O livro fala sobre escolhas, sobre o ser humano, fala sobre política, fala sobre direito, fala sobre essa necessidade que a gente tem de, a todo momento, pensar o país, de ver como é que esse processo de construção coletiva se dê por representatividade, mas também por instrumentos de consultas, de possibilidade de diálogo direto, né? Com pessoas como eu e você. Então, eu trato os temas de forma séria, né? Respeitosa, honesta, paciente. É exatamente como o nosso povo, um povo brasileiro, espera que seja o comportamento das nossas autoridades. Então, já faz mais de um ano que eu venho preparando todo o material, pesquisando, fiz uma série de conversas, algumas pessoas e organizações eu consegui ter acesso, dialogar diretamente, outras não, alguns eu aguardo respostas, mas o fato é que tem um trabalho de pesquisa e de atuação intensa até chegar até o resultado final, que foi essa obra literária. O registro histórico é de uma eleição legítima, porém injusta, né? Marcada por ausência de diálogo, pela ausência de lideranças reais e uma certa quebra na lógica constitucional. Eu diria que até aí tudo bem, porque todos que participaram desse processo eleitoral concordaram com as regras estabelecidas. Mas isso não tem como dar certo, sabe? Se a gente continuar insistindo nisso ou tentando remendar isso de alguma forma, é preciso mais do que tentar corrigir um erro, é reconhecer o erro, para poder superar esse erro e ir para frente, né? Eu sinceramente espero que o parlamento seja grande de fato, né? Na verdade, que os partidos, por meio dos seus parlamentares, consigam entender o que está em jogo.
Acho que todos os partidos podem ajudar e devem ajudar nisso, né? Obviamente tem uma responsabilidade maior, uma condição maior os grandes partidos e os partidos tradicionais da República. O Democratas, por exemplo, é quem hoje está melhor posicionado, tanto na Câmara como no Senado, né? Preside as duas casas, então tem uma responsabilidade maior nesse processo. O MDB, por exemplo, tem a maior bancada do Senado, é um partido experiente, sempre jogou papel nos governos, desde a redemocratização para cá. O PSDB, embora tenha saído muito enfraquecido do último processo eleitoral, tem na sua estrutura muitos quadros experientes e já governou o país. Precisa ter emprestar essa expertise política, esse entendimento do processo e ser honesto nesse reconhecimento. Na oposição a gente encontra os partidos tradicionais, né? A gente tem o PSOL, né? Os tradicionais da chamada esquerda, né? Tem um PSOL, por exemplo, que além de assumir a liderança desse campo, seja por ter projetado novas lideranças políticas ou pelo número de deputados eleitos no último processo, o PCdoB, que é uma corrente política histórica e necessária, né, no processo político nacional. O PT precisa ter um comportamento de um partido grande, precisa se comportar como um partido grande. A gente está falando de uma legenda que governou o país por mais de uma década, que respeita a democracia, que topou jogar o jogo, que perdeu. Né? É preciso reconhecer que Jair Bolsonaro é o presidente eleito. Não há como mudar esse fato histórico. O PSL é a mesma coisa, né? Tem a segunda maior bancada, precisa transformar essa força dispersa em corrente política consequente, organizada, um partido político de fato social-liberal, né? O Brasil nunca teve um governo comunista, assim como nunca tivemos um governo social-liberal de fato. Entendeu? Existem pessoas, uma certa onda liberal, conservadora, nacionalista, né? O Brasil nunca teve um governo comunista, né? Assim como não temos sequer um governo social liberal de fato. Existem pessoas, uma certa onda liberal, conservadora, nacionalista, mas vejo uma distância grande, sabe, entre o que se diz ser e a prática política, né, por assim dizer. Outra justificativa falsa é essa coisa de que o Brasil está passando por uma onda que é mundial. É claro que o que acontece no mundo tem relação com a gente, né? Estamos falando de uma grande economia, das mais importantes do globo. Mas nós falseamos essa tendência usando de instrumentos legais. A coisa é tão ilógica que no processo eleitoral, né, o Supremo Tribunal Federal, em comemoração dos 30 anos da Constituição, falava do desequilíbrio da Corte no que diz respeito ao pluralismo político. Olha, o pluralismo político, segundo a Constituição, num processo eleitoral, só pode ser exercido pelo partido político, que em qualquer lugar do mundo é a organização, a instituição que
que têm autonomia para se organizar e para propor ideias, soluções para os problemas da cidade e apresentar os seus quadros para que a população possa decidir, escolher, através do voto, né, quais são os seus representantes. E com esse arranjo institucional, você compõe o governo. Tanto é que no Congresso você tem lá a liderança de partido, você tem lá a liderança de bancadas, conversas que acontecem no parlamento. Toda a estrutura que é montada a partir dos partidos políticos. E é isso que garante a possibilidade de governabilidade e governança em qualquer democracia do mundo. E aí agora, depois do processo político, né, depois do processo eleitoral, você começa a ver corporações, né, que têm economia mista, questionar a ação estatal, a ação do chefe de Estado com relação à autonomia, às leis das corporações que pegam autonomia. Você está agora a universidade também lutando pela sua autonomia. Ou seja, é um raciocínio inverso, é um raciocínio completamente ilógico. Porque perceba que quando você tem um governo instituído, a gente precisa entender que o Brasil não é um país parlamentarista. A gente já negou essa ideia lá atrás. Então não dá para a gente querer forçar a mão para que ele seja um país onde o parlamento tem um papel mais importante. No regime presidencialista, sobretudo na República Federativa do Brasil, o presidente tem amplos poderes. E o povo decidiu isso num plebiscito. E o povo decidiu. E a Constituição tem isso expressamente. Então, agora cabe à universidade lutar pela autonomia. Agora cabe à universidade se abrir para o diálogo. Porque, veja, eu estou há mais de um ano tentando fazer contato, tentando fazer esse diálogo acontecer, colocando essas questões que são importantíssimas, que têm rebatimento na nossa vida. E me parece que está todo mundo pensando em outras coisas. Eu entendo que a vida esteja muito corrida. Eu entendo que a gente não necessariamente tenha condições de ler tudo que chega até a gente, né? Fazer um debate sobre temas que possam nos parecer muito distantes de nós, mas não tem jeito, não há saída fora do Estado Democrático de Direito. Se a gente fez uma coisa errada, a gente precisa reconhecer isso, corrigir isso. Como é que corrige? Dialogando. Dialogando não só entre, digamos assim, os poderes constituídos. É preciso restabelecer o poder popular, é preciso restabelecer e dar vida ao que diz a Constituição. Tem temas que não foram debatidos no processo eleitoral, que precisam ser referendados, que precisam ser discutidos com a sociedade, e a sociedade precisa opinar sobre eles. Temas que são sensíveis ao nosso futuro enquanto nação. Essa coisa, por exemplo, dos meios de comunicação, a gente tem que acabar com esse negócio, sabe, de ficar querendo fazer regulamentação de uma coisa que já está regulamentada. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar com determinadas discursos fáceis, sabe, hipócritas. A gente tem que enfrentar certas realidades. Os meios de comunicação são uma realidade. Como é que eles vão se comportar? Se eles precisam ter uma relevância e uma definição, né, mais clara, não é dentro de uma lógica de regulamentá-los, mas de fazê-los entender ou repensar qual é o seu papel. Porque daqui a pouco um maluco desse começa a propor algo como Operação Fonte Limpa, né? CPI Fonte Limpa. O que vai acontecer com a República? A gente vai ficar brincando com isso. Eu procurei vários órgãos de imprensa, vários meios de comunicação para debater, para conversar, para tratar desse assunto com a seriedade que ele tem,
que a gente precisa cuidar? E quantos, de fato, se abriram para isso? Quantos levaram isso em consideração? Essa é uma pergunta, sabe? Nós vamos fingir que não é, o problema não é nosso. A fatura chega, ela vai chegar uma hora. Podem passar a vida toda me ignorando, mas não vão ignorar a história. A história vai ser contada uma hora, ela vai ser registrada. Eu cheguei aí, por exemplo, na UNB para apresentar a obra. Aproveitei a oportunidade e deixei uma cópia em cada liderança partidária, em cada liderança, tanto no Senado quanto na Câmara. Isso foi na semana pré-carnavalesca. Passado o carnaval, você liga os noticiários e parece que mudou a narrativa de todo mundo, sabe? Pelo menos uma parte dessa turma. Agora a gente está vendo o tempo todo as pessoas falando protagonismo político, né? Família, falando de paixões. Gente, não está nem falando de paixão, não sabe nem talvez qual o sentido, qual o significado de você ser apaixonado por alguém ou por outras famílias. Tem gente falando de família, achando que falando da família da pessoa humaniza a relação política, quando não estou falando da minha família só, que está sofrendo, que eu estou na base, como milhares de outras famílias. Eu estou falando de você pensar nas outras famílias, pensar nas outras pessoas. Humanizar é você ser capaz de não pensar só em números. Da vida das palavras nada mais é do que você poder fazer com que essa voz que está sendo projetada aqui agora nesse vídeo possa ser de fato levada em consideração. Porque eu estou há mais de um ano tentando fazer isso, estou usando todo o meu esforço físico, mental, orçamentário que é curto, para ser escutado, para ter um espaço de conversas. E vou continuar falando, vou continuar escrevendo. Eu não vou me calar. E espero que os senhores e senhoras também não se calem. É preciso que a gente entenda isso, que a gente faça isso acontecer. Eu estou falando para alguém. Eu espero que esse alguém comente, eu espero que esse alguém compartilhe, eu espero que esse alguém faça algo. Essa não é uma conversa para robôs. Eu não estou falando com robô. O robô certamente não vai entender, não vai sentir, não vai falar. Eu fico pensando, eu não sei, sabe, no meu mundo, as pessoas dialogam, não necessariamente elas estão interessadas em dinheiro ou estão interessadas em chantagear ninguém. Então não sei qual é o medo, sabe? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O que eu quero é paz, eu acho que é o que todas as famílias estão querendo. Então, como é que a gente pode estabelecer um diálogo que nos leve a esse ambiente de paz e equilíbrio social? Porque para o país retomar o crescimento econômico, a gente precisa ter credibilidade. Como é que a gente vai ter credibilidade se as principais lideranças do nosso país não conseguem se entender? Porque passou a eleição, depois de todo esse clima de extremidade, continua se fazendo o jogo de sempre. Falar que dialoga, mas você não construir essa possibilidade de pontes, né, e de relações sólidas, isso pode ser para inglês ver. O brasileiro consiga enxergar que isso vai dar um desastre. Porque toda vez que esse desastre acontece, só quem sofre as consequências disso é quem está embaixo. E quem está embaixo é a maioria do povo brasileiro. São a maioria das pessoas que hoje amargam um desemprego grande,
que estão lutando para conseguir se formar, que estão lutando para conseguir construir seus sonhos. Que sonhos? Que esperança que eles já não têm mais. Cada vez mais a gente tem perdido essa perspectiva, sabe? Isso a gente precisa encarar. E o tempo de fato não nos ajuda, não está a nosso favor. Eu vejo o presidente do parlamento falando em restabelecer o poder do parlamento. Como? Eu ia dizer, Rodrigo Maia, que não existe outra forma de vocês restabelecerem a importância do parlamento, senão reconhecendo o erro que o parlamento cometeu. A questão da prisão em segunda instância fere a autonomia dos partidos políticos, fere o princípio fundamental do pluralismo político. E não adianta, não é correto jogar isso na conta do STF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tentando, de todas as formas, dar respostas para essa nova demanda, para esse novo elemento que uma lei complementar deu para eles o poder de decidir. E cabe ao parlamento corrigir essa lei. Não tem que ter medo disso. Os meios de comunicação não podem ficar achando que a prisão em segunda instância é um elemento que ajuda a combater a corrupção. Quer combater a corrupção? Vamos legalizar o lobby? Vamos deixar transparentes os interesses em jogo? Porque a República já foi totalmente capturada por corporações públicas e privadas. É só você olhar o que significa hoje o governo que está em curso. Sequer se faz o debate com os partidos. Sequer se faz o debate com os partidos. Na hora que você debate com temas, você está debatendo com interesses. E esses interesses não têm outro objetivo senão os seus próprios interesses. Então, os interesses da nação estão à margem desse processo. É preciso entender isso, reconhecer isso. Sob pena da gente ficar patinando o tempo inteiro. E aí eu queria fazer diálogo com algumas figuras do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, eu deixei também uma cópia da obra no seu gabinete. A reforma da Previdência é um equívoco. E um equívoco que vai levar o governo a uma derrota política, sendo ela aprovada ou não. Embora a tendência é que ela não seja aprovada. Eu gostaria de dialogar com muita tranquilidade com o senhor a respeito da reforma. Tem algumas questões que não são compreensíveis. É preciso entender os percentuais, é preciso entender a capitalização e é preciso entender quem ganha e quem perde com isso e quais os objetivos que estão por trás dessas questões de percentuais e de capitalização da reforma da Previdência. Não é esse o caminho. A pauta está errada. É preciso refazer essa pauta. Eu quero conversar com o juiz, ou melhor, o ex-juiz Sérgio Moro. O senhor também recebeu um exemplar na reunião que o senhor fez com o secretário de Segurança Pública. O secretário da minha cidade entregou em mãos ao senhor essa obra. A cidade que o senhor depois escolheu que fosse uma das cidades para implementar o seu projeto piloto de segurança, tirando do Ceará e trazendo para Pernambuco. Eu quero conversar sobre o projeto anticrime. Eu quero falar do combate ao crime a partir da realidade concreta, numa perspectiva de preservação da vida do ser humano e não do fim dela. Eu
não sei como estabelecer. Todo mundo fala em diálogo, mas eu não sei como dialogar, não sei como é que chega até os senhores. Vou continuar falando aqui, encaminhando e-mails, que é o que eu tenho feito desde 2018. Porque na Europa, parece que essa forma de comunicação é eficaz. Aqui a gente ainda precisa entender que o e-mail é uma maneira de você chegar até o outro e você espera um feedback desse outro, né? Uma outra figura importante desse governo é o general Augusto Heleno. Eu me deixei uma cópia da obra com o senhor. Acho que o senhor, no Vilas Boas, que eu já tento falar desde lá de trás, que trabalha com o senhor, são figuras que têm um papel muito importante a cumprir. Podem reposicionar a visão que a população tem das Forças Armadas de 64 para uma visão muito mais interessante e muito mais democrática nesse processo. Se o senhor desviar do palco, o senhor assistirá diretamente ao senhor, se a reforma não for aprovada, o senhor assistirá esse vídeo. E se a reforma for aprovada, o senhor não assistirá. E ele deverá, na sua historiografia, Faço o que quero em mim, faço às vezes uma boa, mas também faço algumas ruins, porque meu bem, quem é perfeito e a vida é assim. Porque meu bem, quem é perfeito